Tá. Ora, tá no Corujão aí. Séria. Olá, boa noite, tudo Boa bom? noite, bem, e você? Tudo jóia, tudo bom? Boa noite a todos que estão nos assistindo, sejam bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos falar sobre a família e o sócio que eles não conhecem se a família não fizer nada, né, Sueli? Exatamente. Porque o assunto que a gente tem hoje é muito importante para todos, né, Valéria? Para a família, para É muito empresário, para importante. produtor, para o autônomo, para quem tiver um bem, para quem tiver qualquer coisa, né? Bem, dois bem, 10 bens, isso aí. Exatamente. Nós vamos falar esse tema é extremamente importante porque praticamente todas as famílias brasileiras que tem um bem, ele vai deixar uma herança para os seus filhos. E não é porque você não quer, é porque o Estado, os bancos, os cartórios, às vezes até advogados, os terceiros acabam levando uma fatia dessa herança e você, se você não se planejar corretamente. Então, isso é muito importante, independente da quantia do seu patrimônio, da quantia dos bens que você possui e de quantos filhos também possui, né, Valéria? Porque não importa quantos filhos tem. O Não importante importa vai quantos ter filhos que tem, fazer, né? É isso aí. exatamente. Então, porque o nosso tema hoje, a gente vai abordar por que sua herança não é só dos seus filhos. Vocês sabem dizer por que a herança não é só dos seus filhos? Vocês têm alguma noção? Você que está nos assistindo? Hoje a gente vai mostrar um pouquinho de números também, né, Sueli? O que vem pela frente aí com a reforma Isso. tributária, porque a reforma tributária vai bater na sua porta. E quanto mais assim que a gente fala, e quanto antes você se planejar, você procurar um bom profissional, um profissional especialista para te passar o que você tem que fazer, você não vai se assustar com a reforma tributária, porque quem não se planejar realmente vai levar um susto, né? Então, hoje a É. gente está te trazendo aqui para a gente mostrar um pouco de números e te passar um recado, porque quando você não estiver mais aqui, um ente da família ou outro, isso é que a gente fala de um falecimento, que todo mundo um dia vai embora. Então, se você quando você não estiver mais aqui sem um planejamento hoje, sem um planejamento em vida para sua família, para o seu cônjuge, seu patrimônio, ele vai entrar obrigatoriamente num processo chamado inventário. Então é isso que a gente não quer que a sua família, que o seu cônjuge passe por isso. E esse inventário, antes dos seus filhos tocarem em qualquer coisa, é, vai aparecer vários herdeiros invisíveis. Vocês têm a noção de quem são esses herdeiros invisíveis? Fala para a gente aí. Esses herdeiros invisíveis a gente vai chamar de sistema,
que são várias pessoas, não é um só herdeiro invisível, um sócio que você vai ter, não. Você vai ter vários sócios que vão formar um sistema, que vão formar esse processo de inventário. Então, quem são esses sócios? São impostos, que é o ITCMD, taxas cartorárias, essas taxas são várias certidões que vocês vão ter que tirar, custas judiciais, se cair o inventário no processo judicial, honorários advocatícios, até mesmo contabilidade, dívidas que devem ser traga para o inventário, tarifas bancárias. Então, todas essas exigências burocráticas, elas, no final das contas, elas podem levar até metade do seu patrimônio, né, Sueli? Então, nós vamos chamar vocês hoje aqui também para vocês entrarem no grupo do Legado Sólido, que lá nós vamos passar para vocês informações semanalmente e vão ter lives semanalmente para vocês ficarem por dentro do que estão acontecendo, do que está acontecendo com o nosso governo, com a reforma tributária, como é o antes, como que vai ser o depois, e principalmente para vocês se inscreverem no legadosólido.com.br, nós vamos dar uma palestra, vai ser uma das últimas lives no dia 27/11, não está muito longe, não está muito longe, perdão. E lá nós vamos te ensinar o que você tem que fazer, porque lá você vai enxergar melhor todo esse sistema que está acontecendo e você vai ter uma solução para você resolver o problema da sua família. Então, não se esqueçam de se inscrever no legadosólido.com.br. A gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês se inscreverem e venha para a nossa palestra dia 27. Então, além do que eu falei, do sócio que nós vamos ter, se vocês não fizerem nada, essas exigências burocráticas são esses sócios, porque não é mais de um. Então, ou seja, uma parte da sua herança que você tanto lutou, que você tanto deu duro tanto suou para ter, já pagou vários impostos, vai virar receita para o Estado, para o sistema, o governo, gente. Ou seja, não vai para a sua família, vai para o sistema. Então, o sistema vai ser sócio daquilo que ele nunca nem suou, nem colocou a mão, vai parte para ele, vai parte do seu patrimônio se você não ouvir o que a gente tem para falar hoje aqui e não fizer nada. Está acontecendo, na verdade, que essa reforma tributária, o que ela vai fazer? Se você tem um patrimônio hoje, que tem um valor no seu imposto de renda, vamos colocar que alguém comprou com muito tempo atrás, se você tem um bem que custa R$200 mil hoje no seu imposto de renda, o seu planejamento patrimonial ele ainda pode ser feito em cima desse valor que está no seu imposto de renda. A partir da reforma tributária, esse valor vai ser sobre o valor atualizado do seu bem. Então, esse bem de 200 mil, se ele vale hoje 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, isso vai ser valor concreto, valor de comercialização do seu bem. Então, essa diferença é muito grande e a tributação ela vai ser em cima desse valor atualizado. Porque, infelizmente, o inventário não é uma escolha, ele é uma obrigação. E a pessoa que falece, a família tem 60 dias para fazer esse inventário. Se atrasar, tem multa, e fora bloqueio de bens, ou seja, além do emocional, a família ainda enfrenta, mesmo na pessoa física, na pessoa jurídica, esse bloqueio, um bloqueio financeiro, uma pressão total sobre isso. Fora todos esses custos que a Valéria colocou, dos impostos, dos tributos, de tudo que acontece em cima desse inventário. Então, o que a gente está propondo para você? Que você se agilize e faça esse planejamento dentro ainda de, se possível, em 2025, para evitar todas essas custas e esses gastos que são desnecessários até o momento. E depois não vai ter muito o que fazer, porque a lei está aí, a lei é para todo mundo. Então, a gente precisa realmente tomar uma atitude, parar de procrastinar e fazer isso da melhor forma possível, mais rápido possível,
porque a diferença ela é muito grande, entendeu? Porque a gente tem inventário que ele tem que ser feito, ele vai ser feito de qualquer forma, mesmo que seja extrajudicial. Se você não fizer, alguém vai fazer, mesmo que seja a parte legal, né, Valéria? Que isso aí você entende bem, Sim. você atua. A Valéria é advogada, como todos sabem. Então, o que a gente precisa planejar é exatamente isso. Porque para fazer um inventário, quanto que é a taxa, Valéria, que a OAB coloca só da parte jurídica? É Entre 6% de e 10%? 5, 6 a 12%, né? Geralmente eu vejo os advogados assim cobrarem um inventário extrajudicial assim, entre 8 a 10%, Sueli. Se for judicial, vai além, né? Porque vai demandar mais tempo, mais trabalho. Então, assim, um extrajudicial vai 7%, o judicial vai nos 12%. Então, assim, só daí você já tira 10% para pagar para o advogado. E Fora as tudo em custas, né? cima, Em cima e do tudo em valor cima atualizado. do valor atualizado. E fora também o ITCMD. Para quem não sabe o que é o ITCMD, é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes, que varia de estado para estado. Hoje eu estou aqui no estado do Espírito Santo, é 4%. A Sueli está no estado de São Paulo, também é 4% lá, fixo. Mas, gente, a perspectiva é que ele aumente para 8%, porque já foi determinada a sua progressividade na reforma tributária. E ainda nós temos a resolução no Senado que já foi aprovado para ir para até 21%. Ainda vai depender do Senado, né? Então, se o Senado decidir que a gente 8% não está bom, nós vamos aumentar para 21%. Então, já todas as federações já concordaram, depende só do Senado isso, e isso não é novidade para a gente que estuda, né? A gente não vai receber isso como uma surpresa, mas quem vai receber isso como uma surpresa são vocês. Então, vocês ficam preparados então vocês têm que estar preparados, fazer o planejamento de vocês para vocês não terem essas surpresas indesejadas lá no futuro, a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos, e com isso deixar parte do seu patrimônio para o sistema, né? Que é o que a gente está falando, que é o seu sócio oculto. Porque se você deixa para resolver isso depois, pode durar de 12 a 36 meses o inventário, ou até mais, e aí tem a burocracia bancária, os bens vão ficar bloqueados, você precisa de alvará, precisa de escritura, precisa de certidões, e até que não saia tudo isso, o dinheiro fica lá bloqueado, sem poder mexer, e o bem vai só Sim. deteriorando. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa que você providencie tudo isso dentro do tempo que a gente programa, mais econômico. Aonde vai ser para o resto da vida, né? O seu planejamento você pode fazer a qualquer época, mas dentro de 2025 ele é bem mais econômico do que depois que entrar a reforma tributária. E como a Valéria disse, nós estamos aqui até diariamente passando para vocês essas informações e como que vocês podem e devem fazer para evitar todo esse custo desnecessário com a reforma. Eu vou voltar a falar um pouquinho, Sueli, daquelas taxas lá que eu estava falando, gente, porque olha, num bom planejamento, no planejamento certo, nós não temos laudos, nós não temos avaliações, nós não temos certidões, nós não temos honorários taxativos pela OAB, porque lá os honorários eles são acordados com as partes. E eles são pagos de acordo com o que você vai fazendo o seu planejamento. Nós não temos a avaliação de imóveis que temos que entregar para você fazer o seu inventário. Certidão negativa de débitos, não tem nada disso. Guia de TCMD, que é o ITCMD, que é o imposto que o Estado vai te cobrar. Não temos a guia de TCMD. Atualização de matrícula, taxa de escritura e registro. Ou seja, tudo isso custa caro e é uma burocracia grande que se torna, né? E custa tempo de vocês também. Fora das burocracias bancárias, né, Sueli? Porque se a pessoa é Isso, exatamente. casada e tem uma conta conjunta, você vai se deparar com essa conta bloqueada. Até você ir lá provar
ameação, pedir para o juiz um alvará para ele liberar, isso leva tempo, você vai ficar sem um financeiro, sem um rotativo do financeiro. Então, é isso que os bancos eles fazem, né? Então, vai te exigir o alvará, escritura de inventário, certidões, e enquanto isso, o dinheiro seu vai ficar bloqueado. E maior ainda é o tempo que vai gastar, né? Não isso é. mesmo. Não, hoje ninguém faz nada com facilidade e, dependendo do judiciário, tudo é muito demorado. E a maioria das pessoas passa a vida inteira juntando patrimônio para os filhos e depois, sem planejamento, quem recebe primeiro não são os filhos, é o sistema mesmo, né? O É o inventário, sistema ele não mesmo. pergunta se a família está pronta, se ela simplesmente chega, a morte chega sem avisar, mas o planejamento ele protege. Então, o que a gente alerta, vem aqui, fala direto, ou diariamente ou semanalmente nós estamos aqui, e realmente para alertar isso. Um planejamento patrimonial, ele faz, além de proteger o seu patrimônio, ele faz você economizar muito e deixar para os seus filhos não um problema, mas realmente um patrimônio, né? Um legado. Então é isso que precisa ficar atento para poder participar e fazer. Sueli, você consegue colocar os slides, aqueles slidezinhos lá para gente, antes de falar do item 5? Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar aqui. Acho que deu certo. Deu certo. Gente, a Uhum. gente vai falar um pouquinho sobre a reforma tributária e os seus imóveis, né? O que vai afetar, para vocês terem a noção de quem mexe com locação, compra e venda de imóvel, né? A partir do ano que vem. Olha, a reforma tributária, a contribuição sobre bens e serviços, né? Então, todos esses, o IBS e o ICBS vai incidir sobre locação, sobre tudo que é relacionado a bens imóveis, vai ter IBS e CBS. A PL 68/2024. Ela vai regular o IBS e o CBS. Então, ela foi aprovada e convertida já em lei, a 214 de 2025. A CBS ela vai substituir o PIS/COFINS, que não vai existir mais, pode impactar na sua empresa, no seu imóvel, e ela poderá aumentar o custo final de alguns serviços e produtos. E a PL Complementar 108/2024, ela instituiu o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, mas agora já foi aprovada, né, Sueli? Antes, esse slide aqui está como ainda não aprovado, mas foi aprovado 108, 1087 de 2025, que já instituiu o Comitê Gestor do Imposto. Sim, Pode já, pular para o. já saiu até a cartilha já Já saiu a da cartilha, já. regulamentação. Que é dos dividendos, né? Que a gente vai falar isso numa outra live. Uhum. Então, o IBS, o ICBS, o que vai incidir? Vai incidir em alienação, que é a compra e venda, inclusive decorrente de incorporação imobiliária, cessão e ato translativo constituído, onerosos de direitos reais, cessão de direitos, locação e cessão onerosa e arrendamento. Arrendamento a gente fala mais da parte rural. Uhum. E qual é a alíquota prevista do IBS-CBS? Gente, 28%. Se for aprovada, vai ser 28%. Isso, né, Sueli, vai ser somado ao imposto de renda. Imposto de renda e Agora você pode contribuição explicar social isso. continue. Imposto de renda e contribuição social, elas continuam as mesmas, né? E a CBS e IBS vão substituir 5 impostos, sendo PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI para alguns lugares, né? E as alíquotas serão determinadas baseado na movimentação. Em 2026 eles estão chamando de ano teste, é realmente para levantar e saber em quanto vai chegar essa alíquota dos novos impostos. Mas ela é real, já existe e já está aí, e vai bater na porta. Né? Já está chegando. Então, daqueles 28%, Sueli, que a gente colocou atrás, qual é a alíquota, né, do imposto, IBS-CBS?
Para bens imóveis, pode explicar isso, então. A previsão agora, ela vai chegar entre 26 e 28, sendo parte... Como não conseguiu montar uma reforma tributária com um único imposto, eles fizeram o que chama de IVA dual. Então, ele vai ser dividido em 2 alíquotas, né? E o IBS é para o município e para os estados, e CBS é para a União. Então, eles serão recolhidos juntos, mas distribuídos para cada local. Então, as alíquotas serão determinadas de acordo com a tabela do município, dos estados e o que a União decretar. Para 2026, fica 1%, 0,1 para IBS, 0,9 para CBS, mas é só realmente para testes. Então, em 27 é que começa a atuar. Mas a exigência ela já existe e a reforma começa em 2 de janeiro de 26. E aí o artigo 261 da Lei Complementar da 214 de 2025, que regula o IBS-CBS, gente, ela tem uma redução. Para casos de bens imóveis, ficam reduzidos em até 50%. O que significa isso? Se você for comprar, no caso, vender algum bem imóvel, pode ocorrer, né? Geralmente ocorre o ganho de capital. Além que é o imposto de renda. Além do ganho de capital que você vai pagar, você vai ter que pagar o IBS-CBS também. Só que você vai ter uma alíquota redutora. Em caso de bens imóveis, a alíquota é de 50%. Então, exemplo, se está previsto para 26% a 28%, vamos usar a alíquota maior, 28%. Vamos supor que você pagou o mínimo lá de ganho de capital, 15%. Você vai somar esses 15% de ganho de capital, mais o IBS-CBS, que vai incidir, que é os 28%, menos 50%, mais 14%. Então, se você pagou, vai ter que pagar 15% de ganho de capital, você vai somar mais 14%. Estou colocando a alíquota máxima de 28%. E para operações de locação, exemplo, você paga hoje uma alíquota lá de... Vamos colocar o máximo também, que locação é até 27,5%. 27,5%, você vai somar o IBS e CBS. Só que o IBS e CBS para operações de locação, arrendamento, ficam reduzidos em 70%, que dá aproximadamente 8,39%. Então, você soma lá. Eu pago minhas locações, pago 27,5% de imposto de renda. Então, você vai somar esses 27,5% mais 8,39%. Vai chegar a uma alíquota de aproximadamente 35%. Aí, ó. Bom, vai lá, Sueli, você pode falar aqui. É o resumo, né? Do que eu falei. Isso. É que se a gente chegar no cálculo final, nós teremos essas alíquotas dos aluguéis, das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, ela ainda tem uma redução. Então, o que acontece? Se você tiver o seu patrimônio dentro de uma pessoa jurídica, você vai ter uma redução nos custos sobre aluguéis, sobre essa renda de locação que você tem. Então, na pessoa jurídica ainda é mais viável do que na pessoa física, a tributação. E a venda? Na venda também, né? Que a gente vai ter a tributação. Então, essas alíquotas todas, se você tiver na pessoa física, vai chegar nesse valor de até 36,5%, dependendo da situação. E na pessoa jurídica, ela tem uma redução, você vai pagar bem menos. E esses cálculos, essas alíquotas, a gente vem falando para você sempre, diariamente. Então, aqui nós estamos dando uma explanada para que você se interesse, mande suas dúvidas, e a gente vai fazer uma demonstração desses detalhes aqui. Então, continua seguindo a gente, continua vindo aqui para saber detalhadamente como fazer e como economizar nesse sentido. Volta lá no quadro da diferença, Sueli, um pouco. Aqui, gente, ó, venda de imóveis para a pessoa física e do lado direito a pessoa jurídica. Hoje, no sistema atual, nós temos de 15% a 22% de ganho em capital.
E na pessoa jurídica, você paga de 5,93, quase 6 ou 6,73 no sistema atual. Aí, o que você vai ter que fazer? O que vai vir com a reforma tributária? Nós vamos ter que escolher com o novo sistema, nós vamos somar os 14% do IBS, que aqui é venda, né? Na pessoa jurídica também vai ser somado o mesmo imposto, 14%, só que ainda ele fica com uma redução bem menor do que aqui na pessoa física. Na pessoa física do lado esquerdo, vai chegar a 36,5% de imposto de renda. E na pessoa jurídica, até 17,08%. Então, é mais vantajoso ainda você institucionalizar o seu patrimônio, colocar o seu patrimônio na pessoa jurídica e movimentá-lo na pessoa jurídica. É isso mesmo. Em tudo é mais vantajoso a pessoa jurídica, inclusive nessa tributação. O valor do ITCMD mesmo que a gente fala, ele fica muito mais fácil se você fizer um planejamento do que você esperar o momento de você recolher. Esses 8% Sim. que pode virar até 21%, mas mesmo se não virasse 21%, se ficasse no 8%, já era dobrado, e depende muito do valor do patrimônio. Então, a gente precisa planejar para não recolher nem 8, nem 21 e nem nada, né, Valéria? E no planejamento que a gente fala, né, que a gente faz, planejamento sucessório, tributário, nós criamos o imposto. Ele vai incidir, o ITCMD vai, mas não da forma como ele vai incidir, como se fosse num processo de inventário. Realmente ele é criado, existe o ITCMD, porque existe o planejamento tributário. Então, se cria esse ITCMD, tá aí TCM, aí faltou o D. Embaixo está ITCMD. Então, tem-se um planejamento tributário que a gente consegue entregar para o cliente o tributo bem menor do que se você fosse passar pelo processo de inventário. Porque se deixar, vai ser dobrado o ITCMD, isso aí é fato, já foi aprovado, e ainda pode ser triplicado para quase 21%, né? É isso mesmo. Então, é o que a gente repete: planejamento patrimonial é a saída para todas as economias, impostos, tributos, serviços, e reservar o bem, né? Proteger o seu patrimônio. Então, não são só custos, são proteções. É para isso que é preciso ser feito na melhor data 2025. Ele pode ser feito a qualquer momento, mas a melhor data ainda é em 2025. Né? E tem muita gente que fala... Aqui, né, galera? Dia 27, explicando como que isso é feito. Como que isso é feito? Então, gente, você se inscreva no legadosolido.com.br, é só digitar lá na barra lá do Google, legadosolido.com.br, vocês se inscrevam, entram no grupo do WhatsApp para vocês receberem todas as informações, receberem os links das lives em primeira mão, receber todos os nossos recados. Então, não deixam de se inscrever. E quem não tiver oportunidade de assistir agora, entra lá no grupo e depois vocês chamam a família e assistam com mais calma também, né? Quem não está podendo assistir agora. É isso mesmo. E tem as pessoas que falam muito em doação em vida, né, Sueli? Doação em vida, gente, não é a melhor solução. Nós batemos e rebatemos aqui que a doação em vida, ela realmente não é a solução. É uma armadilha. Por quê? A doação é um excelente instrumento, foi também de muitos anos para trás, um excelente instrumento de planejamento, mas ela precisa ser feita com cuidado. Então, quais as vantagens da doação? Ela evita ou reduz o inventário, ela antecipa a partilha, tem maior autonomia do doador, só que o planejamento tributário ele é mais claro. Você vai ter doação no planejamento tributário? Vai ter doação. Só que os custos dessa doação dentro do planejamento são bem mais reduzidos. E você vai ficar no controle de tudo, ao contrário de uma doação de bens em vida, onde você perde o controle. Por quê? Porque o bem vai sair do seu CPF e vai para o CPF de outra pessoa.
Então, acabou o seu domínio. Não adianta falar, passei, doei para o meu filho, mas é eu que mando. Não, gente, não, 90% dos casos não funciona desse jeito. Se você quiser vender, pedir o aval para o seu filho ou para a sua filha, e ainda depender da assinatura da nora, né, Sueli? Porque se Com ele for certeza. casado, cartório de registro exige a assinatura do cônjuge para qualquer movimentação do patrimônio. Então, é um risco realmente fazer doação, você perde o controle do bem, e ao contrário de um bom planejamento, né? Nós temos a doação dentro do planejamento, só que com todas as cláusulas protetivas e você no controle de tudo. Você pode vender a hora que você quiser, comprar sem pedir permissão para ninguém, até mesmo desfazer da hold. A hold é sua, a hold fica no seu controle 100%, né? E a gente não pode deixar a família resolver depois, né? Porque é Sem muito contar mais que fácil resolver depois. custo, e o custo de um bom planejamento, o custo do planejamento patrimonial, ele vamos colocar, de 80% a 90% menos que um processo de inventário, menos que o valor de um inventário. Então, realmente é muito vantajoso você fazer o planejamento patrimonial. Herança é amor, né, Valéria? Mas sem planejamento ele vira um problema. E problema não é o Vira que um você vai terror. deixar para os seus filhos. Então, deixe realmente o patrimônio, deixe os bens, não deixe problema. Então, volte não deixe aqui, sua família resolver depois. Se inscreva. E dia 27/11 é muito importante, às 19h30, você estar aqui com a gente. Boa noite para todos. Boa Até noite. mais. Obrigada pela companhia até agora. Tchau, tchau. Esperamos vocês. Tchau, tchau.